Amém, irmãos. Vamos então passar para o estudo da nossa escola bíblica, onde nós estaremos estudando agora pela manhã o capítulo 20 da Confissão de Fé do Westminster, que é um documento, um símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, ao lado do Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster. E nós estaremos tratando do capítulo 20, que tem esse título, da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Rapaz, eu sempre sonhei ficar usando isso aqui, não tenho, vou comprar para mim, é muito bom, viu? Mas nós estaremos passando, irmãos, não vai ser algo muito extenso. Me foi orientado que eu vou fazer a exposição e no finalzinho a gente pode abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma contribuição, para que nós possamos aprender juntos da palavra do Senhor. Abra comigo Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Esse capítulo 20 da Confissão de Fé, ele é dividido em 4 sessões. E aí eu estarei passando pelas 4, sem lê-las, eu não vou ler essas sessões, mas eu estarei tratando do conteúdo delas. E em cada sessão nós teremos um texto base, um versículo que vai nos orientar para o conteúdo que é tratado na Confissão de Fé. Então abra comigo Colossenses 1, versículos 13 e 14. Eu estarei lendo, vocês vão acompanhando comigo. Colossenses 1, 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E diante disso, irmãos, veja, o título é da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Deixa eu passar o primeiro slide. Passou? Passou não. Tá pegando? Foi? Acho que eu passei muito. Mas tá devagarzinho, eu passei. Pronto. Pensar sobre o conceito de liberdade, irmãos, veja, liberdade cristã, liberdade de consciência. Pensar sobre o conceito de liberdade, partindo da ideia de alguém que estava preso, certo? E foi posto em liberdade. Pensar sobre isso envolve levar em consideração o aprisionamento que outrora existia. Então veja, tudo isso remete ao que aconteceu, por exemplo, no jardim que foi colocado lá no Éden, como nos conta o capítulo 3 de Gênesis. Veja que quando Adão e Eva, eles desobedecem a Deus, comendo do fruto proibido, eles pecam. O pecado entra em suas vidas, o pecado toma conta deles, de maneira que esse pecado traz consequências desastrosas, não somente para a humanidade, mas até mesmo para toda a criação, porque veja que Deus diz, maldita é a terra por tua causa. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que a criação geme, sofre angústias, aguardando o dia em que Jesus voltará para restaurar todas as coisas. Então, não somente a criação, mas principalmente os seres humanos vão ser muito afetados pelo pecado. Não somente o primeiro casal, Adão e Eva, mas todo ser humano que nasce depois já nasce corrompido e condenado pelo pecado. Ou seja, a partir do momento que um ser humano nasce, ainda hoje, ele já nasce com a corrupção natural. O que foi que aconteceu? É o poder, irmãos, da palavra, viu? Ele já nasce com a corrupção natural em seu coração e ele já nasce culpado de pecado, de maneira que ele já está condenado. É o que Davi nos diz, por exemplo, no Salmo 51, quando você bem lembra, ele fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então veja que Davi, muitos e muitos anos de Cristo chegar, ele já estava reconhecendo que ele já nasceu em pecado. O apóstolo Paulo confirma isso também escrevendo, dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Dessa forma, não há ninguém que seja inocente diante de Deus. Veja que a gente está pensando sobre o conceito de liberdade. Então não há ninguém que seja inocente para estar livre. Dizer, ó, estou livre diante de Deus, estou tranquilo. Não há ninguém. Até mesmo, é difícil a gente pensar isso, mas até mesmo um recém-nascido. Quando você olha lá o bebezinho, acabou de nascer, a coisa mais linda. Às vezes nem tanto, porque ele nasce com cara de joelho. Mas quando você olha assim, fala, rapaz, que bênção. E você já parou para pensar que aquele bebezinho está culpado já? Carrega consigo culpa, está condenado. É difícil a gente pensar isso, mas essa é a verdade. Isso significa dizer, irmãos, que o homem está naturalmente sobre uma condição de aprisionamento e morte espiritual. Então pense no homem dessa forma, aprisionado e morto. Porque não há como ter vida espiritual sem que o próprio Deus nos traga essa vida. Então eu estou vivo por fora, mas eu estou morto por dentro. É o que Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados.
Então, pense no homem dessa forma, ele é escravo do pecado, certo? Então, pense na ideia do aprisionamento. Ele está acorrentado ao pecado. Seu coração, ele também está acorrentado de maneira que é completamente depravado. É uma das nossas doutrinas, a depravação total. Então, não há ninguém que seja bom diante de Deus, certo? Embora nós consigamos realizar coisas boas por causa da imagem e semelhança que ainda existe em nós, está corrompida, ainda existe. É por isso que você encontra ímpios que fazem coisas boas. Por quê? Porque ainda existe neles a imagem e semelhança de Deus. Mas isso não é suficiente para que eles sejam bons, no sentido de que, olha, estou de bem com Deus. Então, o coração ele é depravado e por isso existem no homem inclinações naturais que o fazem praticar aquilo que é mal aos olhos de Deus. Então, por ser escravo do pecado, o homem está cheio de culpa e ele está debaixo da ira condenatória de Deus e da maldição da lei. Ou seja, ele está condenado por Deus, Deus o julga e vai condená-lo ao inferno por causa do seu pecado. Ele está sob a maldição da lei, porque a lei promete bênção para quem obedece, mas ela também promete maldição para quem desobedece. Então, se nós não conseguimos obedecê-la perfeitamente, então nós estamos debaixo da maldição da lei. E o homem também está sob a influência de Satanás. Satanás acaba tendo influência sobre todos aqueles que não estão em Cristo Jesus. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, os episódios bíblicos nos evangelhos, onde muitas pessoas são possuídas por demônios. Porque Satanás tinha influência sobre a vida delas, uma vez que elas estavam acorrentadas, aprisionadas ao seu próprio pecado. E nessa condição, o que é que o homem está fazendo naturalmente? Ele está caminhando a passos largos para o inferno. Ele está caminhando naturalmente pela porta larga que Jesus fala. Ele está indo diretamente para o inferno justamente porque ele está completamente aprisionado, como nós vimos no texto de Colossenses, ao império das trevas, ao reino das trevas que habita esse homem, ou melhor, esse mundo. E não há como o homem se livrar dessa condição por conta própria. É isso que nós entendemos. Nada do que eu faça pode comprar o perdão que vem de Deus. Não adianta. E essa é a triste concepção de muitas pessoas hoje. Muita gente hoje acha que vai para o céu porque é uma pessoa boa. Saia perguntando no meio da rua. Faça uma experiência um dia. Pergunte assim, você acredita em Deus? Acredito. Eu garanto que 90% das pessoas vai dizer que acredita em Deus. Uma hora ou outra vai aparecer alguém que não acredita. Mas a maioria vai dizer, eu acredito em Deus. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredito. Aí você completa a pergunta dizendo, mas você vai para a igreja? Ou não? Você ora? Não. Você lê a Bíblia? Então veja a concepção das pessoas. Esse dia mesmo, eu tenho uma vizinha lá, a gente mora lá em Gravatá, e ela estava tendo uma discussão, não uma discussão de confusão, mas estava conversando com a filha e estava falando um pouco alto. E aí a filha dela disse assim, olha, cuidado, viu, que a senhora não vai para o céu não, porque a senhora fez isso. Aí ela disse com a boca cheia, quem disse que eu não vou? E ela não é crente. Ela não vai para a igreja, ela não é evangélica. Então veja que a concepção das pessoas é essa, de que por eu ser uma pessoa boa, eu estou livre. Não estou mais aprisionado pelo pecado, vou para o céu morar com Jesus. Só que não é assim. O profeta Isaías, no capítulo 64, na verdade, do seu livro, afirma que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia diante de Deus. Ou seja, a nossa justiça própria não vale de nada. Por quê? Porque ela está manchada pela iniquidade. Então você pode pegar uma cesta básica, toda bonita, toda enfeitada, com as melhores obras que você tem, onde a sociedade olha para você e diz, que coisa boa, que ótimo cidadão, que bom pai de família. Coloca diante de Deus para tu ver, fora de Jesus. Não serve de nada. E é aí, irmãos, que entra justamente o que nós conhecemos como salvação pela graça mediante a fé. Um presente que nós recebemos sem merecer. Deus nos salva, Deus vem ao nosso encontro. Eu vou passar o próximo, deixa eu ver se ele vai passar. Rapaz, ele está precisando orar esse slide. Mas veja, Deus, salvação pela graça, Deus é quem vem ao nosso encontro. Deus é quem decide nos salvar, apesar de nós. Ou seja, Deus não olha para nós para nos salvar, porque se ele olhasse para nós, ele ia olhar para um bocado de pecador que não faz nada de bom perante ele e não ia conseguir nos salvar, nesse sentido lógico, certo? Não teria sentido. Então, ele é quem vem ao nosso encontro, apesar de nós. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, ele obedece perfeitamente à lei em nosso lugar, certo? Lembre-se que existe uma lei. Então, a lei de Deus não é anulada, ela permanece.
Só que nós não conseguimos obedecê-la perfeitamente. É por isso que, como eu falei, nós estamos debaixo da maldição dela, porque não há como obedecê-la completamente. Então Jesus vem e ele obedece essa lei perfeitamente. Ele é perfeitamente santo e puro em tudo o que faz. É o que nós chamamos de obediência ativa de Cristo. Porque ao invés de nós obedecermos, ele vem e obedece no nosso lugar. Além disso, ele também paga o preço pelos nossos pecados, onde ele se sacrifica e morre na cruz do Calvário. É o que nós chamamos de obediência passiva de Cristo. Quando Cristo vem, é o que ele faz, obedece ativamente e passivamente. Ele obedece perfeitamente à lei do nosso lugar, ele é justo e ele se entrega no nosso lugar pagando a nossa dívida, que eram duas coisas que nós não conseguiríamos fazer, nem obedecer e nem pagar a dívida. Nós não temos condição de fazer nenhuma das duas. Dessa forma, diz a palavra, que todo aquele que crê em Cristo, ele agora recebe a justificação. O que é isso? A justiça de Cristo, ela é atribuída a esse pecador. Aqui está Jesus, aqui está o pecador. A justiça de Jesus é imputada no pecador, a plena justiça dele. E o pecador recebe também o perdão dos seus pecados quando crê. Veja que é o que diz João 3,16. Todo aquele que crê, aquele que colocar fé no nome de Jesus, que reconhece a sua condição, se arrepende e olha para Jesus, enxergando ele como o único e suficiente Salvador da humanidade. Então, é isso que Jesus faz. Ele obedece e se entrega em nosso lugar. Com isso, nós podemos concluir o seguinte, irmãos, pensando no processo de salvação que Deus faz conosco. Veja, Deus nos elege e quando o eleito de Deus ouve a pregação do Evangelho, o seu coração ele é regenerado a partir do agir do Espírito Santo, de maneira que os seus olhos agora se abrem e ele se arrepende dos seus pecados. E, ao mesmo tempo, ele crê no nome de Jesus. E, ao crer, quando ele tem fé, esse eleito é justificado, como nós falamos, de maneira que ele agora está livre. Aí nós chegamos no ponto do que trata o capítulo da confissão. Aquele que é justificado, ele agora está livre. É por isso que, como nós vimos no texto de Colossenses, Paulo afirma que nós fomos libertos do império das trevas. Ele diz, olha, ele nos libertou daquele império, nós estávamos acorrentados, aprisionados ao nosso coração, a esse mundo, à influência de Satanás, e Deus vem com sua graça, vem ao nosso encontro, nos transforma, traz regeneração para a nossa vida, nos leva a crer em Cristo. E quando nós cremos, somos agora considerados justos, não porque eu sou bom, mas porque Jesus foi bom. E a justiça dele é colocada em mim. E o perdão vem até mim porque ele pagou a dívida, a minha dívida, aquilo que eu devia. Então agora aquele que foi perdoado e justificado, ele vai ser adotado, ele agora é filho de Deus. Ele agora é livre diante do Senhor. Então essa é a ideia, irmãos. Em Cristo eu já não sou mais escravo do meu coração, já não sou mais escravo de Satanás, já não sou mais escravo desse mundo. Em Cristo eu não estou mais condenado. Nem carrego mais a culpa que outrora existia, porque Jesus paga os pecados de ontem, de hoje e de amanhã. É perfeito, não é à toa que quando ele está na cruz, ele diz, está consumado. Tudo que precisava ser feito, foi feito. Não é necessário outro sacrifício, tudo foi plenamente realizado. Em Cristo nós somos livres. Esse é o significado de redenção. Ser redimido é ser liberto, sabia? Quando eu digo eu fui redimido, eu estou dizendo eu fui liberto. Eu fui resgatado pelo próprio Deus. Então esse é o princípio, digamos assim, primordial da liberdade cristã. Aqueles que estavam presos são libertos em Cristo Jesus. Agora vá comigo para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Agora o controle está passando rápido, ó. Muito bem, obrigado, pessoal. Romanos 5, versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos? Romanos 5, versículos 1 e 2, a uma só voz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Veja, acabamos de pensar, isso aí era a primeira partezinha, a primeira sessão.
Aprisionamento espiritual, libertos em Cristo, certo? Espero que os irmãos estejam conseguindo acompanhar. Aí agora levanta-se a pergunta, qual então a consequência, qual então o resultado de alguém que é justificado? Se eu antes estava preso, eu era escravo do meu coração, eu era escravo do pecado, eu era escravo de Satanás e desse mundo, e Cristo me libertou do império das trevas, como nós falamos na pregação, e eu agora passo a ser cidadão celestial e não mais um cidadão desse mundo, qual então o resultado de tudo isso? Eu sou livre sim, mas livre para quê? Certo? Livre para quê? Para perambular por esse mundo? Não. A consequência final da justificação é o que nós acabamos de ver em Romanos, é ter paz com Deus. Ou também, em outras palavras, é ter livre acesso a Deus. Nós temos paz com Deus porque em Cristo nós somos adotados como filhos. Tá? E outra pergunta para você fazer para as pessoas lá fora, que eles sempre vão responder assim, veja. Você pergunta para ele assim, você é filho de Deus? Eu lhe garanto que talvez todo mundo vai dizer, eu sou filho de Deus. Aí você completa, mas você é crente? Não. A palavra diz que fora de Jesus nós somos filhos de quê? Disseram aqui baixinho, quem foi que disse? Filho, teve vergonha, não quis falar mais não. Filho da ira. Filho da ira. Então veja, aquele que está fora de Cristo, ele é filho da ira porque ele está debaixo da ira de Deus. Então, fora de Jesus, não tem como ser filho de Deus, não. Uma vez eu estava evangelizando, aí cheguei lá numa comunidade carente, uma senhora estava lá na calçada, fui falar com ela. Na verdade, tinha outra pessoa falando. Aí a senhora começou a falar um bocado de coisa nada a ver. Eu peguei a Bíblia e disse, aí, a senhora é filha de Deus? Ela disse, sou. Peguei, abri em Efésios. Mas olha, Paulo está dizendo que fora de Jesus nós somos filhos da ira. Logo, ser filho de Deus é estar em Cristo. Então, se eu fui justificado, eu fui adotado. É mais um passo aí da ordem da salvação que nós falamos. Aquele que é justificado, ele é adotado, ou seja, ele é colocado, ele começa a fazer parte da família da fé que vem de Deus. Veja, Jesus é o único filho unigênito, ou seja, ele é o único filho que vem da parte de Deus, que tem a mesma essência de Deus. Nós não somos filhos unigênitos, nós somos filhos adotados, porque nós não éramos filhos antes. Então, nós que estávamos debaixo da ira que condena, agora estamos debaixo da graça especial que salva. Dessa forma, nós desfrutamos de um amor filial. Ou seja, Deus vai nos tratar agora de fato, em Cristo Jesus, Deus vai nos tratar como filhos amados, até mesmo nos corrigindo quando necessário. Porque, como você bem lembra, o Senhor disciplina o filho a quem ama, como nos diz, por exemplo, o capítulo 12 da carta aos Hebreus. Então, ser filho amado de Deus é até mesmo ser corrigido, disciplinado por Ele. E Ele não faz isso porque Ele é maldoso ou opressor, não, porque Ele nos ama. Então, por amor, Ele nos trata assim para nos colocar no eixo. Então, como filhos, veja, nós tememos a Deus. Mas esse temor não se baseia em medo ou em desespero, como é o caso dos incrédulos. Veja, a ideia é que aquele que está longe de Cristo, ele precisa temer no sentido de ter medo mesmo de Deus. Está apreensivo, desesperado, porque ele está indo para o inferno. Só que o pecado ele é tão triste na nossa vida que ele não deixa a gente enxergar isso, a não ser que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Mas o fato a lógica seria essa, aquele que está fora de Cristo deveria ter medo daquilo que virá de Deus para a vida dele. Então, assim, mas para o crente, o temor de Deus não é medo. O temor de Deus, aquele que está em Cristo, que foi adotado como filho, não é medo, não é desespero, mas é amor, respeito e reverência. Então, o crente teme a Deus não é porque ele tem medo de Deus. Se eu não obedecer, Deus vai me jogar no inferno. Não. Você que crê em Cristo, você sabe que você foi liberto do império das trevas e que Deus vai guardar a sua alma. Então, você teme a Deus não por medo de ser jogado no inferno. Você teme a Deus por amor, reverência. Porque você reconhece Ele como o Senhor da sua vida e o seu Pai celestial. Então, nós servimos a Deus, meus irmãos, não para comprar alguma coisa dele. Era o que acontecia, por exemplo, com Martinho Lutero, antes de conhecer as doutrinas da graça. É dito que ele vivia desesperado. Porque uma hora ele se achava salvo, outra hora ele achava que estava condenado. Aí ficava nessa. Sabe a teologia de João Grilo? Estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo. Então ele ficava desesperado. Mas quando ele conheceu a doutrina da graça, da justificação pela fé, o que passou a tomar conta do seu coração foi a tranquilidade.
porque ele sabia que Deus havia salvado ele, não porque ele fez alguma coisa, mas por amor, por graça e por misericórdia. Então nós tememos a Deus nesse sentido, quando nós confiamos e reconhecemos quem Ele é e tudo o que Ele faz na nossa vida. Nós temos agora livre acesso à presença de Deus. Lembre-se, e aqui é outro ponto relacionado. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, a palavra nos diz que o véu do templo foi rasgado. E nós muitas vezes não paramos para pensar o que é que isso significa, certo? O templo de Jerusalém, ele tinha 2 lugares principais, tanto o templo quanto o tabernáculo. O lugar santo e o lugar santíssimo. Eram 2 lugares principais, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo, fora isso, havia o átrio também, que era onde as demais pessoas, os israelitas, perambulavam, mas no lugar santo e no lugar santíssimo era reservado somente para os sacerdotes. O lugar santo era a sala principal, onde os sacerdotes realizavam o serviço de adoração. Então era ali que se encontrava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, estava tudo ali no lugar santo. O lugar santíssimo, ou santo dos santos, por sua vez, era a sala mais interna, era mais para dentro do tabernáculo e do templo. Então veja, era nessa sala, e é interessante porque nessa sala somente o sumo sacerdote podia entrar. Os demais sacerdotes, levitas, podiam passar pelo lugar santo, mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia, e era somente uma vez ao ano. Veja, era nessa sala onde se encontrava a Arca da Aliança. Você lembra o que é que representava a Arca da Aliança para Israel? A presença e o trono de Deus no meio do seu povo. É por isso que era um lugar santíssimo. Esses 2 lugares, eles eram separados por um véu. Isso é só uma ilustração, viu? Não era assim não, mas é só uma ilustração. Mas um pano que descia de cima para baixo. E esse véu, foi esse véu que se rasgou quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi esse véu que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Com isso, Deus estava dizendo, em outras palavras, claro, não estava dizendo diretamente, mas Deus estava afirmando que todo aquele que crê em Jesus pode agora livremente, lembre-se da ideia de liberdade, entrar no lugar santíssimo. Somente o sumo sacerdote podia. E era uma vez ao ano. Um israelita comum não podia, e Deus está dizendo, agora qualquer um pode em Cristo Jesus. Nós não precisamos mais de sacerdotes. Por quê? Porque nós já temos o perfeito sumo sacerdote. E quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho que leva até o Pai, como ele diz. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo. Um homem quer se encontrar com Deus, vá até Jesus. Não é até Maria, não é até o profeta fulano, é até Jesus. Se não for até Jesus, não tem como chegar perto de Deus. E através dele nós podemos entrar no Santo dos Santos. Você já parou para pensar o quanto isso é especial? Somente o sumo sacerdote podia, uma vez ao ano. E nós podemos entrar agora a qualquer momento. Nós podemos nos relacionar diretamente com o Pai. Nós podemos entrar livremente na sala do trono. Então, quando você está na sua casa e você fecha a porta do quarto e vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus, você está entrando no Santo dos Santos. Não é que o seu quarto se torna sagrado, não, mas é porque ali reina a presença de Deus. Porque você não precisa mais de um ser humano para chegar até Deus, como era o caso do sumo sacerdote. Você precisa somente do Deus homem, Cristo Jesus. E quando você crê nele, você foi justificado, você foi perdoado, você é filho de Deus, está livre das trevas, você tem livre acesso à presença de Deus. E aí, vale nos lembrar que tanto os crentes do Antigo Testamento quanto os crentes do Novo Testamento desfrutam dessas alegrias oriundas da graça. Então não pense, às vezes a gente tem a concepção de que o povo do Antigo Testamento era um povo bem mais sofrido porque não recebia as mesmas bênçãos. Eles recebiam. Então no Antigo Testamento, um israelita, ele desfrutava dessas bênçãos. É importante você lembrar de uma coisa. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre. Os crentes no Antigo Testamento não eram salvos pela obediência à lei de Moisés. Os crentes no Antigo Testamento não eram salvos porque ofereciam sacrifícios, porque celebravam a Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa de Pentecostes. Não. Eles eram salvos pela graça. Não é à toa que você vai olhar para o Antigo Testamento e vai encontrar israelitas que se rebelaram contra Deus. Então, o que salvava eles não era ter sangue de Abraão.
Porque a palavra diz, olha, Deus pode fazer surgir descendente de Abraão até das pedras. Então não era a descendência sanguínea, era a fé. Era a graça que ia ao encontro deles. Você vai ver muitas, por exemplo, Corá. Corá foi condenado por Deus. Muitos israelitas preferiram o bezerro de ouro, não se arrependeram no deserto. E Deus os condenou. Então o que salvava não era a obediência à lei, nem tampouco era a descendência de Abraão. Era o fato de que eles criam nas promessas de Deus. O próprio Abraão foi considerado justo por quê? Porque ele creu na promessa. A gente esquece disso lá no princípio. O texto diz que Abraão foi considerado justo porque creu. Deus olhou para ele e prometeu, Abraão, farei da tua descendência numerosa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que é que ele fez diante dessa promessa? Creu. E quando ele crê, ele é salvo. Por quê? Abraão era um pagão. Ele servia a falsos deuses. A salvação foi justamente a graça que veio até o seu encontro. Então, qual é a diferença? A diferença é que os crentes do Antigo Testamento ainda estavam, entre aspas, presos, entre aspas, às cerimônias religiosas de Israel. Vocês já tiveram aula sobre lei cerimonial aqui, né? Então, eles tinham que praticar as coisas da lei cerimonial, que diziam respeito ao tabernáculo, ao templo, aos sacrifícios, as coisas que apontavam para Cristo, mas que hoje não são mais necessárias. Aí veja, a circuncisão, o sacrifício de animais, a celebração das festas judaicas, dentre outras coisas. Então, eles tinham que praticar tudo isso, essas cerimônias, essas práticas religiosas para manter a comunhão com Deus. Além disso, eles também não tinham recebido o Cristo plenamente revelado, embora existisse a promessa do Messias, que era apresentada tanto no livro dos Salmos, por exemplo, na lei de Moisés, Gênesis 3,15, você já tem a promessa do Messias, e até mesmo nos escritos dos profetas, como por exemplo Isaías 53. Então a fé deles era colocada no Cristo que viria, no Messias que ainda não havia chegado. E aí, através disso, eles iam se relacionando com Deus através das cerimônias. A nossa fé hoje ela é colocada no Cristo que já veio. Essa é a diferença. Mas é a mesma promessa. É a mesma redenção. Hoje não existe mais lei cerimonial. Por quê? Ela foi cumprida em Cristo. Então, aquilo que os israelitas faziam, sacrifícios, as cerimônias, as festas, apontavam para Jesus. Quando Jesus vem, acabou. Ele cumpriu. Então, nós olhamos somente para Ele agora. Nós não precisamos mais das cerimônias, dos rituais, porque nós já recebemos a revelação completa. É por isso que hoje você pode comer carne de porco à vontade. Viu? O churrasco é muito bom. Não é pecado, não. Então, nós hoje podemos desfrutar do privilégio de sermos filhos de Deus de maneira mais leve, mais simples. O culto no Antigo Testamento ele era mais complexo, era cheio de rituais, era cheio de cerimônias. Hoje não. O culto da igreja hoje é simples, porque Cristo já veio. Então, a nossa maneira de nos relacionarmos com Deus é mais abrangente, é mais completa, porque as promessas e os símbolos eles foram completamente cumpridos, perfeitamente cumpridos em Cristo Jesus. Então, veja, esse é o princípio. Estamos livres do império das trevas e temos livre acesso a Deus em Cristo Jesus. E aqui nós chegamos num ponto interessante. Vá comigo para Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo de número 10. Vamos ler todos juntos também? É apenas um versículo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 10. Todos encontraram? Gálatas 1, 10, todos juntos? Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vá acompanhando a linha de raciocínio, certo? Nós acabamos de dizer, éramos escravos do pecado, desse mundo, do nosso coração, de Satanás. Cristo vem, a graça vem ao nosso encontro, somos libertos do império das trevas, perdoados, justificados, regenerados, adotados como filhos de Deus, que agora têm livre acesso à presença de Deus. Podem entrar no Santo dos Santos a hora que quiserem, buscando sinceramente em espírito e em verdade, é o que Jesus diz. Verdadeiros adoradores adoram em espírito, porque Deus é espírito, e em verdade. Qual é a verdade? Firmados na palavra que é a verdade. E aí chega um ponto muito interessante. Como nossa vida vai ser conduzida agora?
Certo? Estou livre, sou filho, tenho livre acesso, e agora? Como vou conduzir a minha vida? E aí entra o que Paulo acabou de falar aos Gálatas. Quem é o Senhor da nossa vida? A quem nós servimos prioritariamente? Quem conduz a nossa consciência, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida familiar, profissional, pessoal, mental, emocional? Quem conduz a nossa vida? Uma vez que nós estamos em Cristo, uma vez que eu já não sou mais escravo do pecado, e sim escravo de Cristo, lembre-se, é muito interessante, Paulo, quando vai se apresentar nas suas cartas, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, servo de Cristo. Mas a palavra servo é escravo. Escravo, então eu que era escravo do pecado, sou agora escravo de Cristo. Então veja, a minha consciência deve estar completamente submissa a Cristo. Se eu sou escravo dele, se eu agora pertenço a ele é quem é o dono da minha consciência. Veja, o Deus que é Senhor sobre todas as coisas, é também Senhor sobre a nossa consciência. Dessa forma, é possível concluir que, uma vez que eu sou livre em Cristo Jesus, tudo aquilo que eu faço, ou tudo aquilo que eu deixo de fazer, deve estar completamente pautado aonde? Aonde? Na palavra. Não é à toa que nós dizemos que a Bíblia é o quê? Nossa única regra de fé e prática. Então, tudo que eu faço ou deixo de fazer vem da palavra. As Escrituras, elas são a autorrevelação divina. Ou seja, é Deus revelando a si mesmo ao seu povo. Então, eu não posso, diante da palavra, eu não posso nem retirar nada dela e nem acrescentar. Por quê? Porque ela é completa do jeito que está. Isso é anos e anos de história da igreja, certo? Não é do dia para a noite. Mas anos e anos dos manuscritos, dos textos do Antigo e Novo Testamento que foram reunidos e a igreja, debaixo da orientação do Espírito Santo, reconheceu o cânon bíblico, que é de Gênesis a Apocalipse. Os 66 livros que nós temos hoje na Bíblia. Então veja, essa palavra, como nós dizemos, né, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Isso nos lembra, inclusive, um dos 5 solas da Reforma Protestante. Sola Scriptura. Então, quando os reformadores bradavam essa frase, essa expressão, eles estavam dizendo o seguinte, olha, somente a Escritura é autoritativa para a nossa vida. A autoridade que nos conduz vem da Escritura. É Deus falando conosco através da palavra. Somente a Escritura é inerrante para a nossa vida. Ou seja, o que ela fala é certo, não tem erro na Bíblia. Então, nós não precisamos do Papa, que já foi embora. Vai chegar outro. Nós não precisamos de sacerdotes humanos. Quem conduz a nossa vida é Deus através da sua palavra. Não é à toa que John Piper, certa vez, disse o seguinte, você quer ouvir Deus? Ao povo, sim, a ele, leia a Bíblia. Deixa eu fazer outra pergunta, você quer ouvir Deus em voz alta? Quero, leia a Bíblia em voz alta. Não espere o chão tremer, o céu se abrir, um anjo descer. Não, meu irmão, você quer ouvir a palavra de Deus? Vá para a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Vá para a Bíblia. O grande problema é que hoje o povo quer revelação, né? Sendo que a gente já tem a revelação completa. Nós não precisamos de novas revelações. A revelação necessária para a nossa vida são as nossas Escrituras. Isso significa dizer que quem manda na nossa consciência é Deus, e Ele faz isso a partir de quê? Da sua palavra. Hoje você encontra, há muito tempo e ainda hoje, e vai assim, acho que vai ser assim até Jesus voltar, você encontra líderes religiosos evangélicos, dizendo que mulher não pode usar calça. Você encontra líderes religiosos dizendo que mulher não pode usar maquiagem, que mulher não pode usar brinco, e que o homem só está bem vestido para o culto se ele tiver de terno, porque se ele não tiver de terno, meu amigo, Deus não vai receber ele não. Ele tem que se arrepender e botar um terno. Acho que até para de dormir, o pijama dele deve ser um terno. Até uns anos atrás, muitos crentes acreditavam que assistir televisão era pecado. Depende do que você vai assistir, claro, né, meu irmão? Até uns anos atrás, não sei se ainda hoje, nunca mais ouvi falar, mas até muitos anos atrás, muitas pessoas achavam que jogar futebol era pecado. Os homens agora, poxa. Você encontra líderes religiosos afirmando, isso aqui eu vi um vídeo, viu, na internet, afirmando que até mesmo o pão da Santa Ceia, se sobrar, teve a ceia, a ministração, aí sobrou um pedacinho de pão, que foi dividido, não deu para, sobrou, né? Deu para todo mundo e sobrou. Eu vi um vídeo de um rapaz, um senhor, falando o seguinte, que se sobrar, você não pode dar para a criança, para ela levar para casa, você não pode guardar e deixar para outro dia. Não, você tem que queimar ou tem que enterrar.
E a justificativa dele era que não, porque aquilo foi consagrado a Deus. Então, depois que foi consagrado, queima ou enterra. Misericórdia. A pergunta é, onde se encontra a base bíblica para essas crenças? É isso que dá vontade de perguntar. Me mostre, meu irmão. Pega a Bíblia, me mostre. Onde você tirou isso aqui? Me diga, por favor. Então, veja. O que é que eu posso concluir? Que isso e tantas outras coisas, é uma imensidão de coisas. Isso é legalismo, não é evangelho. Isso é agir como um fariseu e não como discípulo de Jesus. Isso é doutrina de homens e não doutrina de Deus. A nossa consciência, meus irmãos, deve estar submissa ao que os homens, ou melhor, não ao que os homens dizem ser o certo. Ah, faça assim, só pode ser assim. Não. A nossa consciência deve estar submissa ao que Deus revela em sua palavra. Por quê? Porque antes importa obedecer a quem? A Deus do que aos homens. Os apóstolos receberam a ordem, não podem pregar. Não podem. A palavra diz que nós temos que ser submissos às autoridades. Eles disseram, não, a gente vai continuar pregando. Por quê? Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o que guia a nossa vida, meus irmãos, é aquilo que a palavra nos fala e não aquilo que os homens dizem. Tanta gente hoje está aí sendo oprimida, vivendo uma fé pesada, opressora, porque ela é repleta de doutrina humana e não de doutrina bíblica. O chamado de Jesus é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por quê? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não era como o fardo dos fariseus que colocavam nas costas do povo, nem eles mesmos obedeciam e queria que o povo obedecesse, uma fé pesarosa. Martinho Lutero, quando ele foi interrogado pela Igreja Católica, ele recebeu a ordem de renunciar tudo aquilo que ele estava pregando sobre as doutrinas da graça. Diante disso, da ordem do próprio Papa para ele, a sua resposta foi a seguinte, veja: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha consciência é cativa da palavra de Deus, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a própria consciência. Que Deus me ajude. Amém. Se nós nos submetermos a doutrinas humanas, nós estamos traindo o nosso Senhor. Se nós nos submetemos àquilo que vem dos homens, nós estamos traindo a liberdade de consciência que Deus nos dá. Assim como Lutero falou, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer, eu vou estar indo contra a minha própria consciência que está cativa à palavra. Então eu só mudo minhas atitudes se eu ver e uma prova disso na palavra. Então, irmãos, eu não posso viver cativo da vontade dos homens, nem tampouco posso exigir que as pessoas pratiquem alguma coisa, vivam alguma coisa. É uma regra que nunca foi orientada nem ordenada na palavra de Deus. A nossa vida, meus irmãos, ela deve ser guiada exclusivamente pela palavra. Veja, eu vou ler aqui, para nós adiantarmos, Gálatas capítulo 5, você pode abrir comigo? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Apenas esse versículo. Gálatas capítulo 5, versículo 13, eu estarei lendo, vocês acompanham. Gálatas 5:13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui nos vale deixar claro que liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade significa tomar decisões conscientes, decisões responsáveis, segundo a vontade de Deus. Significa que você vai viver a sua vida na simplicidade, na leveza e na pureza do Evangelho. Isso é liberdade cristã. Em contrapartida, libertinagem é viver sem restrições, sem limites, onde você busca saciar todos os desejos da sua carne, e não é isso que a liberdade cristã significa. Ser livre em Cristo Jesus não significa que você vai viver a sua vida do jeito que você achar melhor, como acontecia, por exemplo, no tempo dos juízes em Israel, onde cada um fazia o que achava melhor. Existem limites para a liberdade cristã, é muito importante nós sabermos disso. E, infelizmente, tem muitas denominações que olham, inclusive, para a igreja presbiteriana e diz que aqui tudo pode. Onde que tudo pode? Veja, nós cremos que a salvação é pela graça, ou seja, ela é uma obra exclusiva de Deus, um presente imerecido que Ele nos dá. Dessa forma, uma vez salvo, salvo para sempre, certo? A salvação ela não pode ser perdida justamente porque ela é obra de Deus. Ele nos salva e nos mantém nesse estado de salvação. O Espírito Santo aplica
em nós a obra de redenção que é executada por Jesus. E aí, veja, daí alguém pode pensar, mas se a salvação não se perde, eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, porque de todo jeito eu estou salvo, certo? Se ela não se perde, muito pelo contrário. Ser salvo significa estar livre do poder do pecado. Logo, se eu vivo para o pecado, de duas uma. Ou eu estou demonstrando que entendi errado a minha salvação e preciso me arrepender urgentemente e voltar para Cristo, ou na verdade eu nunca fui salvo. E estou sendo apenas um hipócrita religioso que estou me utilizando da graça de Deus para viver a minha vida no pecado. Tiago afirma, como nós falamos, que a fé sem obras é morta. Logo, eu demonstro minha fé em Cristo Jesus praticando as boas obras do Evangelho. E isso inclui o quê, irmãos? Viver em santidade. O crente não vai se utilizar da sua liberdade que Cristo dá a ele para pecar. Esse não é o princípio do Evangelho. Pelo contrário, a consciência de que eu sou salvo me faz batalhar por uma vida que glorifique o nome de Deus. Eu olho para a minha liberdade e digo, eu vou fazer o que com ela? Vou viver para a glória de Deus, em tudo que eu estiver fazendo. Veja, de fato, Deus não nos salva pelas boas obras, mas Ele certamente nos salva para as boas obras. Aí a diferença. Não é pelas boas obras, mas é para as boas obras que foram preparadas antes da fundação do mundo para que nós andássemos nelas, como diz o apóstolo Paulo. Por fim, para não nos delongarmos muito, último texto, abra comigo em Romanos 13, versículos 1 e 2. Romanos 13, versículos 1 e 2. Vamos finalizar lendo esse texto todos juntos? Romanos 13, versículos 1 e 2. Todos encontraram? Todos juntos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por fim, irmãos, nós concluímos dizendo que liberdade não é motivo para anarquia, certo? É importante te lembrar disso. Como Paulo afirma no texto de Romanos 13, toda autoridade ela é constituída por Deus. Até mesmo aquela autoridade que não presta para nada. É difícil entender isso, mas aquela autoridade que só fala contra Deus, só fala contra a palavra de Deus, mas está no governo da cidade, do estado, do país, ela foi colocada ali por Deus, ela não subiu sozinha, não. Às vezes Deus pode ter colocado ela ali no poder para trazer juízo, sabia? Foi o que ele fez com Nabucodonosor, quando invadiu a terra de Israel. Você acha que Nabucodonosor conseguiu entrar ali por quê? Porque ele era muito poderoso? Deus levantou o rei da Babilônia para trazer juízo sobre Israel. A autoridade de Nabucodonosor vinha de Deus. Ou seja, todo homem que exerce um cargo de autoridade, ele recebeu essa autoridade de Deus. Ele foi colocado nessa posição por aquele que é o Senhor de todo o universo e que habita em um alto e sublime trono. Dessa forma, nós não podemos nos opor a essas autoridades, simplesmente porque somos livres em Cristo Jesus. Mas nós devemos respeitá-las. Nós devemos nos submeter a elas. Isso inclui tanto as autoridades da esfera civil, como, por exemplo, prefeitos, governadores, policiais, por exemplo, quanto também as autoridades da esfera eclesiástica, como pastores e presbíteros. Autoridades constituídas também por Deus no âmbito eclesiástico e espiritual. Se nós resistimos a essas autoridades sem um motivo justo, eu vou falar isso agora, sem um motivo justo, pautado na palavra, eu estou resistindo ao próprio Deus. Porque foi Ele que deu autoridade para aquela pessoa. Aí daí surge a pergunta, certo, eu sou livre em Cristo Jesus, mas tenho que me submeter às autoridades. Existem limites para a submissão a elas? Existe um limite para que eu me submeta a uma autoridade, seja civil ou eclesiástica? E a resposta é sim, meu irmão. Existe um limite, sabe qual é? Quando obedecer a essa autoridade, se submeter a ela, implicar desobedecer a Deus. Esse é o grande limite da submissão às autoridades. Se o presidente, o governador, seja quem for, uma autoridade civil, chegar para você e disser, não fale mais de Jesus. Você está proibido, é lei.
Se você falar, você vai para a cadeia. Você vai ser morto. É proibido ir para a igreja. É proibido abrir igreja. É proibido falar de Jesus. Você vai obedecer? Não. Porque antes importa obedecer a Deus e Deus nos chama a professarmos a nossa fé e proclamarmos o Evangelho. Se o pastor da igreja, o presbítero, chega quem for, chega para você e diz que, olha, meu irmão, vá para a festa do São João aqui em Caruaru, vá para lá, fique no meio de todo mundo, dance, tome todas. Você vai obedecer? Por quê? Porque é contrário ao que a palavra está nos orientando. Então, se uma autoridade me chama a fazer alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, eu não vou obedecer. Nesse sentido, sim, eu vou ser insubmisso. Justamente porque é mais importante obedecer a Deus. Ele é quem dita a nossa vida. Lembre-se, as autoridades são constituídas por ele? Sim. Mas quando chega o momento em que essa submissão implica desobediência a Deus, você pode sim ser insubmisso às autoridades. Veja, meus irmãos, nós podemos obedecer a governos maus. Daniel, na Babilônia, teve que submeter a Nabucodonosor em muitas coisas. Mas quando o rei diz para ele, Daniel, você vai ter que se alimentar das minhas comidas. Daniel, você vai ter que, junto com seus amigos, participar aqui das nossas cerimônias, dos nossos alimentos. Do que foi que Daniel fez? Ele disse, não, porque é proibido na lei. Deus não permite que eu coma esses alimentos impuros. Então, veja, Daniel se submeteu ao rei da Babilônia até o momento em que isso implicava desobedecer a Deus. Então, assim, ainda que nós sejamos jogados na fornalha, o que importa, irmãos, é nos mantermos fiéis ao Senhor. O que o Senhor quer encontrar em nosso meio não é um povo que obedece tudo o que é imposto, não. É um povo que permanece fiel ao Senhor. Nós obedecemos a governos maus até o momento em que isso implique nós fazermos o que é mau e pecaminoso. Em suma, meus irmãos, em Cristo, nós somos livres. Nós estávamos acorrentados pelo império das trevas, fomos libertos, pertencemos agora ao reino de Deus, justificados, adotados, estamos sendo santificados. Por causa disso, temos livre acesso à presença de Deus, de maneira que Ele é o Senhor da nossa consciência. Nós vivemos a nossa vida pautada na palavra e nós nos submetemos livremente às autoridades dessa terra, civis e religiosas, mas até o momento em que isso não seja desagradável a Deus. No final das contas, nós somos livres, mas essa liberdade deve existir exclusivamente para a glória de Deus. Ser livre não é viver do jeito que você quer. Ser livre é viver do jeito que Cristo quer, porque Ele te trouxe liberdade mediante a salvação. Amém? Foi fraco. Amém? Amém. Amém.